Ah, e o verão, não tem nada melhor, né? Eu sou suspeito para falar porque eu amo o verão, mas eu amo também o fio ráfia. Então aqui vocês estão vendo é, um novo rótulo, né, do fio ráfia, que é o fio de papel da Linhas Corrente, tanto é que aqui, ó, New Ráfia, ele está reformulado agora com 300 metros de rendimento, tá? Isso daqui é muito massa. Tá comparando com o outro, né? O outro Ráfia que vinha pouco fio, né? No antigo rótulo, antigo formato. E agora são 300 metros de rendimento. Tem noção disso? Que com um novelo desse você consegue fazer aí uma peça, né? Por completo. Isso é muito legal. O Tex de 511, a gente pode usar agulha de 4 a 5 milímetros. Eu tendo a usar uma agulha menor, porque eu gosto dos pontos um pouquinho mais justos, né, para esse fio. E pode também vai se arriscar no tricô com ele, tá? Apesar de ser um fio de papel, né? Você consegue fazer, usar no tricô também, ó, 100% viscose. Ok, a gente pode molhar ele tranquilamente. Tem alguns detalhes que eu vou te mostrar durante o processo dessa peça, que você não pode fazer com ele, tá? Mas tirando isso, assim, ó, é um fio muito gostosinho de usar e muito, muito legal, tá? O resultado com ele é incrível. Eu não vou desmanchar esse rótulo aqui, que tá tão bonitinho, tá? Porque eu já tenho uma outra aqui, ó. Um outro soltinho aqui. E eu vou te mostrar como é que ela fica solta, tá? Ó, consegue ouvir? Vamos ver se eu consigo botar aqui no microfone. Tem esse barulhinho, ok? Perdi a ponta? Perdi a ponta. Ah, Jesus, aqui. Ó, ele é muito levinho, muito gostosinho de usar. O Tex de 511 é por isso, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Eu conseguindo abrir, eu te mostro, ó. Tá? Assim, ó. Assim que é o rafia da linhas corrente. É um fio de papel, tá? Se você puxar ele assim, ele se rasga facilmente, isso é óbvio, né? Porque ele, fisicamente falando, como um bom ex-aluno de física, como sou, por ele ter uma superfície menor, né? Ele estando aberto assim, ele fica mais frágil. Agora, quando ele está junto, ó, quando ele não tem como arrebentar, ó. Dessa forma ele não arrebenta. Ele vai arrebentar se a gente fizer um ponto, aliás, vários pontos, e a gente for desmanchar esses pontos, né? Aqui vou tentar usar o exemplo da correntinha, vamos ver se ela vai funcionar. Se eu fizer correntinhas assim, tipo, fiz correntinhas e aí vou tentar, ó, não vai arrebentar assim, ó. Ele não arrebenta tão fácil, mas eu queria mostrar para você que caso você faça uma peça e aí você quer desmanchar essa peça, você tem que tomar cuidado na hora de desmanchar ela, tá? Ele pode acabar arrebentando, ó. Arrebentou assim, por quê? Porque ele entrou em atrito, né? Um atrito muito forte, então acaba que ele arrebenta. Só assim, tá bom? Então, só para você tomar esse cuidado, que na hora que você for fazer a peça, você tiver que desmanchar ela, porque às vezes a gente acaba tendo que desmanchar uma peça mais de uma vez. Então, para que você tome esse cuidado na hora de desmanchar ela, tá bom? Tirando isso, gato, gata, se joga, tá? Porque é uma delícia usar este fio. E eu vou fazer agora uma bolsa muito legalzinha, de fazer rápida também, e que você vai poder reproduzir várias vezes, tá? E é muito verão, ok? Eu troquei o tamanho da minha agulha, tá? Eu ia fazer com 13,5, mas eu vou fazer com a 4. Eu quero que renda mais, eu quero que ela fique com os pontos mais soltos, tá bom? Então, para começar, e aí a gente pode editar o tamanho da peça através da quantidade de correntinha que a gente vai fazer para começar, tá? Então, vou fazer minha peça, a minha bolsa aqui, bem de praia, então ela tem que ser um pouquinho grande, tá? Tem que ser uma max bolsa. E aí, eu vou digitar o tamanho dela a partir da quantidade de correntinhas que eu for fazer aqui, tá? E a quantidade de carreiras que eu vou fazer para a base, porque o que a gente vai fazer agora é uma base: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Fazer 11 para ficar 10 pontos. 11 pontos, tá? E aí a partir daqui a gente vai crescendo a peça, né, a base dela aqui.
E para isso a gente vai fazer pontos baixos, tá? Fiz 11 correntinhas, vou pegar a alcinha aqui, ó, e fazendo pontos baixos nessa alcinha, tá? Um detalhe importante que eu falei antes, que é do fio que não vai arrebentar tão facilmente, tá? Na verdade, ele não arrebenta, você pode usar a bolsa tranquilamente que ele não vai arrebentar. E um outro detalhe é que ele não é como um fio de algodão, né? Que desliza mega fácil, ok? Ele não vai deslizar do jeito de um outro fio, que é viscose, ele é um fio de papel, então você tem que trabalhar com delicadeza, com calma e muita paciência, tá bom? Porque talvez você vai notar essa diferença e aí você não está acostumado, né? Não está acostumado a utilizar o fio normal, tá? Só abrindo o link aqui, ó. Fiz os pontos baixos, cheguei no último ponto, vou virar o trabalho. No primeiro buraquinho que eu tenho aqui, ó, é onde eu vou entrar com a agulha e vou fazendo novamente. As carreiras da base são assim, todas em pontos baixos, vai e vem. Chegou no fim da carreira, vira o trabalho, recomeça. Tudo de novo. Pontos baixos. Chegou no fim da carreira, vira o trabalho, de novo, pontos baixos, tá? Voltando à questão de que ele não desliza tão facilmente. Você vai estranhar, normal, tá? Tá vendo, ó? Ele não desliza tão facilmente. Isso é uma característica do fio, né? Nós estamos trabalhando com um fio de bambu, que é super leve, um fio de 100% algodão, ele é 100% viscose. Logo, ele tem uma certa resistência, que é normal e eu não vejo problema, até porque o resultado da peça fica incrível. Então, um outro detalhezinho que vocês vão notar, que talvez vocês vão estranhar, mas que vocês se acostumam com o tempo, tá bom? Ó. Essa puxada aqui, ó, essa puxada final que a gente dá, que a gente gosta que o fio deslize, ele não vem tão facilmente. Você tem que só dar uma puxadinha a mais, tá bom? E aí você vai fazendo assim, ó. Eu vou voltar e mostrar como que a peça vai ficar, a base dela, para que você tenha noção. Quem já fez bermuda minha, calça, em que faz o cos, é igual o cos, tá? Que a gente costuma fazer para fazer uma bermuda e uma calça. A gente faz aquela faixa, né, para transformar no cos, e nesse caso a gente vai fazer aquela faixa, mas para usar como base da bolsa. E depois a gente vai subir ela usando o ponto grade. E o ponto grade a gente é uma técnica que dá para usar em várias peças, né? Tanto para vestuário e agora no caso da bolsa, então funciona demais. Tá vendo como fica a lateral? Ela vai ficando retinha. Talvez agora por ter poucas carreiras tu não note isso, ó, mas aqui já dá para perceber que ela tá começando a ficar retinha, tá? Cuidado para não tensionar muitos pontos para que ela não fique torta essa base, ok? Então, se você não tensionar muitos pontos, ela vai funcionar e vai dar super certo. Continua a carreira fazendo pontos baixos e assim você vai fazer por muitas carreiras, tá? Mas aí é melhor você ir por medida do que carreiras, tá? A não sei que você vai reproduzir mais de uma peça e aí vai precisar saber a quantidade. Mas o processo é o mesmo sempre em todas as carreiras. Uma carreira de ponto baixo, vira o trabalho, volta fazendo a mesma coisa e assim vai indo, e assim por diante. Eu já falei que essa bolsa é a bolsa mais fácil que você vai fazer. Olha só. Eu já tenho a base pronta. E aí eu vou te falar o quanto de tamanho ela ficou, tá? Ficou com seus 40, mais de 40 centímetros, tá? Em torno de 42. Ela fica estruturada, ela fica bem estruturadinha, ok? Se a tua começar a torcer é porque você tensionou demais os pontos, tá? Mas tem a possibilidade de você consertar isso, que é talvez usando um ferro de passar ou até vaporizando, sabe aquele ferro de vapor? Passar ali que ela fica bem, bem certinha, tá? Então agora a gente vai para a subida, que é também a parte mais fácil. Ah, Rodrigo, você para de falar que isso aqui é fácil porque não é. Deixa eu aproximar aqui, ó, para ficar melhor. Mas realmente é muito mais. É uma peça muito fácil de fazer e gostosinha. Então a partir daqui a gente não precisa nem cortar o fio, tá? Para começar, eu vou fazer para formar um ponto baixo aqui mesmo, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui, um pouquinho mais alongado. Uma correntinha que vai formar o ponto alto.
E depois eu vou fazer outras duas correntinhas, tá? Vai ser ponto alto e correntinha. E aí a distância que a gente vai fazer de uma para outra é porque que a gente consegue perceber que fica com os pontos aparentes aqui, ó. Tá? Então onde está o ponto, o Vzinho aqui, ó, aparente, onde a gente vai colocar a agulha, tá? E vai fazer o ponto alto. Duas correntinhas. Vou soltar fio aqui. E de novo, ó. Aqui tem uma ondinha, né? E aqui do lado tem outro ponto, que é o buraquinho que a gente vai colocar a agulha. E de novo duas correntinhas, aliás. E onde tem o buraquinho, onde vai ser o ponto. E você vai fazer isso por toda a peça, ó. Tá? Esse comecinho é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente não tem onde segurar, não tem uma base de pontos altos já. Então, fica um pouquinho mais complicado. Mas não difícil de impossível de fazer, né? Só porque é mais... A gente não tem onde pegar direito e tal. Depois que a peça começar a crescer, ó. Tem aqui a ondinha, o nozinho. Então aqui é onde vai ser o buraquinho. Quando a peça começar a crescer, a gente já tem onde segurar. E aí fica mais fácil, né? Mas o segredo é este. Que, aliás, não tem segredo, né? Depois que a gente não... Como a gente não faz aumento nenhum nessa peça, ela não cresce, né? Não tem como crescer para os lados e tal. Então a gente vai fazendo os pontos altos. Ó. Vai preenchendo aqui, vai fazendo ponto alto, vai chegar aqui, independente de onde chegou aqui, você vai fazer a volta, tudo a mesma coisa, pulando, né? Dois e tal. Vai dar a volta lá do outro lado, mesma coisa, vai chegar aqui e vai finalizar a carreira com baixíssimo. Vai subir, lá, lá, lá. Então, quando eu der a volta aqui, eu volto para te mostrar a finalização da carreira, a gente subir e o restante é tudo igual, tá bom? Eu falei que quando chegasse no fim aqui, ó, iria te mostrar a junção, mas antes eu vou te mostrar, olha aqui. É desse jeitinho que ele vai ficando, ó. Fiz um ponto alto e duas correntinhas e cheguei agora no fim da carreira. Vou fazer as duas últimas correntinhas para juntar, né? E aí a gente junta com ponto baixíssimo, tá? Eu faço uma correntinha e já vou lá no mesmo buraquinho, ó, que eu fiz o ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo, um pouquinho mais alongado, uma correntinha, vai formar o ponto alto. Depois, duas correntinhas para separar, tá? E agora vai ser ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Ó, onde tem o ponto alto, você vai fazer o ponto. Próximo ponto, né? E assim vai ser toda a peça. Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto novamente. E assim vai indo. Aí, olha só. E a construção dela vai ser assim, ok? Você vai subindo, vai fazendo duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, finaliza a carreira com baixíssimo, e aí você vai subir a quantidade de carreiras que você acha que é interessante. Óbvio que tudo vai depender do tamanho da sua base, né? Porque a peça tem que ser proporcional a ela. Se você fizer uma base menor, você vai subir a quantidade que for, né? Se você fizer uma base maior, você vai fazer. Eu vou mostrar uma outra peça que eu fiz. Eu fiz uma outra vez. Eu fiz essa peça em um outro momento em que o fio ainda não estava reformulado, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que vocês podem fazer com o material, tá? Olha aqui. Fiz a mesma base, tá? Fiz ela menor, como eu acabei de falar. Os mesmos pontos, olha só que lindo que fica. Finalizei com ponto baixo e coloquei um forro que eu tinha aqui,
Então ficou tipo uma espécie de uma necessaire, né? Então, você pode ir brincar aí com o tamanho e tudo vai depender do que você, ou melhor, no que você quer transformar essa peça, correto? Então ela fica bonitinha assim, ó, ok? Funciona, dá super certo, fica linda, olha só, pontos retinhos, lindo demais. Já faz um tempinho que eu fiz ela, ó, que ela está até molenguinha, conforme você for usando o fio vai amolecendo mais, ó. Ficando bem gostoso de usar, tá bom? Então é isso. Vai aí, segue aí o teu trabalho. Não esquece de beber água. Toma teu café, toma teu chazinho. E aí a gente vai dando continuidade aqui, você aí, e eu volto quando estiver com ela bem grandona, tá bom? Pra gente finalizar. Depois de um trabalhão para subir essa peça, olha só. Eu não fiz nada de diferente, tá? Não fiz nenhum aumento, não fiz nada do que eu mostrei, nada de diferente do que eu mostrei antes, tá? Aqui você consegue ver a emenda, tá? Das carreiras. É, ó, tem que tomar muito cuidado na hora de subir a peça e não subir no lugar errado, né? E aí a emenda andar, ok? Tome atenção nisso. Finalizou a carreira no mesmo lugar que você finalizou com ponto baixíssimo, é onde você vai subir, ok? No mesmo lugar, não vai fazer do ladinho ou antes. Ó, ela sobe retinha aqui. Eu fiz, vou medir para te mostrar. Eu fiz pouco mais de 30 centímetros de peça, tá? De altura. De largura ficou com 42, 43 quase, ok? E aí eu acho, né, pra mim já tá bom nessa altura, tá proporcional à largura. Então agora eu vou fazer a alça. E a alça eu vou fazer com o fio ainda. A propósito, deixa eu te mostrar o quanto de fio ainda tem. Ó, é o mesmo novelo, tá? É o mesmo ainda. E olha só o quanto de fio. Eu poderia subir muito mais bolsa e ainda fazer as alças, mas eu acho que tá bom desse tamanho. E aí vou fazer a alça e a alça eu vou fazer com o fio mesmo. Ah, mas eu quero fazer uma alça diferente. Então você pode fazer uma alça diferente sem problema algum, tá? Pode usar uma alça aí de couro, o tipo de alça que você costuma utilizar e tudo mais, enfim. Você pode aí brincar com os acessórios, né? Mas eu vou fazer com o fio porque eu acho que fica muito legal. Eu gosto do resultado que fica. Vou apertar aqui, ó, para não soltar. Depois eu vou esconder essa pontinha, né, para dentro da bolsa. Não assim, né? Esconder a ponta, no caso. Ó, e aí, agora eu vou dividir a peça ao meio. Eu divido assim, ó. No meu caso, ó, deu bem certinho um buraquinho em cada pontinha. Então, vou dividindo o meio dela, tá? E o meio, ele é aproximado, ó, aqui, mais ou menos. Hum, ok. Então, ó, mais ou menos aqui vai ser o meu... Meu Deus, onde estão os meus marcadores de ponto? Achei que eu tinha perdido os meus marcadores, mas estão aqui comigo. O Otto está latindo. Aqui. Aí é aproximado, tá? Você pode, enfim, ver. Vai depender da largura da alça que você quer, o material que você está usando, enfim, né? Alguns fatores aí que podem acabar modificando a alça, a tua alça ser diferente, o lugar que você colocar ela também e tudo mais, tá? Vou marcar o outro lado. São os marcadores de pontos bem bonitinhos, ó, pequenininhos. Eu comprei numa lojinha chinesa, que eu não lembro o nome, acho que é a Daiso. Daiso, Daiso. Vem um pacotinho com vários. É tipo menor, esse é o pequenininho e tem um pouquinho maior. Mas é pouca diferença. Enfim, marquei. A minha alça eu vou fazer como se eu fizesse a base, tá? Vou fazer ela desse jeito. Então vão ser apenas pontos baixos, subo, vai e vem, vai e vem, vai e vem e termino lá, tá? Como este é o meio, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer usando esses dois quadradões, esses dois quadrados aqui, ok? Vai ser mais fácil. Vou fazer aqui ó, um nozinho de correntinha para começar, ok? Venho lá, ó,
Como ele tá no meio aqui, então eu vou começar aqui para segurar bem, ficar bem firme. E aí pontos baixos, né? Como a gente fez duas correntinhas ali, vou colocar meu marcador aqui, ó, que é para eu saber onde é para terminar. Como a gente tem duas correntinhas no meio, né? A gente tem que fazer 2 pontos. Não vai fazer mais, senão vai ficar muito grande, vai ter aumentos ali, não vai ser legal. Onde tem o ponto, vai ser 1 ponto. Onde tem correntinha são 2. E eu tô fazendo pontos baixos, tá? Funciona, acho que é melhor. E o último ponto, aqui. E aí, gata? Ó, não tem segredo. É ponto baixo, vai e vem. Assim como a gente fez na base, a gente vai fazer aqui também. Vai virar o trabalho e vai ficar nessa brincadeira de vira, desvira, vira e desvira, né? Primeiro buraquinho, ponto baixo, de novo. E a mesma quantidade que você fez de pontos embaixo, você vai fazer na próxima carreira. Sempre assim. Deixa eu ver se tem 2, 4, 6 pontos. Isso aí. Vira o trabalho. Vocês percebem que não precisa fazer correntinha para começar uma nova carreira, né? Ó, terminou a carreira, vem aqui, ó, direto. Sem precisar fazer correntinha para subir. E aí você vai fazendo esse mesmo processo, tá? Isso aqui você já viu, já fez na base, então você vai fazer na alça. Que tamanho? Bom, aí vai proporcional ao tamanho à bolsa que você fez. Aí você tem que se atentar a isso. O tamanho da bolsa que você fez vai ditar o tamanho da alça, né? Se você fez uma bolsa menor, você não vai poder fazer uma alção, né? Se você fez uma bolsa grande, não vai poder fazer uma alça muito pequena. Então, você vai ter que ir testando aí, ok? Eu volto quando eu finalizar essa, e aí para juntar ela do outro lado, eu volto para te mostrar como fazer, tá bom? Bom trabalho aí. Olha o que que eu fiz. Eu aproveitei e já fiz a outra alça para juntar as duas, tá? Eu comecei essa daqui fazendo com você, tá? E aí eu aproveitei e já fiz a outra que seria a mesma coisa. Eu marquei o outro lado, caiu no novelo, ó. Falando nisso, olha aqui o quanto que tem de fio ainda. Um rolo, tá? Tem muito fio, são 300 metros de ráfia e ainda tem bastante material ali. Ó, então deixa eu arrumar aqui para você conseguir enxergar melhor. Ó, abrir um pouquinho mais a lente para te mostrar. Então, comecei aqui, fiz 60 carreiras, tá? Deu aproximadamente 50 centímetros, 40 e pouquinhos, tá? E aí você vai ver aí o quanto de alça você quer, o quanto que fica interessante para tua bolsa, tá? Ó, a mesma quantidade de pontos, né? Eu finalizo com a mesma quantidade de pontos para juntar deste outro lado aqui. Então daí eu aproveitei e fiz a outra alça para juntar as duas aqui contigo, tá? Então eu finalizei a alça aqui com o último ponto, tá? Eu cortei esse fio para eu conseguir fazer a outra alça. Então eu cortei ele e deixei bastante fio ali para que se caso faltasse, né? Então agora a gente vem para cá, vamos virar a peça. Vou tirar esse marcador de pontos. Tirei ele. E aí, cuidado para não perder, né? Onde você marcou. Agora, todo ponto que você fizer, você vai fazer dentro
do para finalizar ele, ó. Vai puxar o fio aqui, vai vir lá dentro, né, onde a gente já fez o ponto do outro lado. Tem que passar a agulha ali, né? E aí você finaliza assim. Mesma coisa. Vai vir aqui no buraquinho, vai puxar o fio, vai ir lá dentro, ó, e vai finalizar o ponto desse jeito. Mesma coisa. De novo aqui, ele abraça lá, vê aqui são dois, né? Um aqui, agora o outro no meio. Desculpa o barulho, tá? Tem muito barulho aqui. De vez em quando passa uma moto gritando. E eu bati na câmera. Tem o Otto correndo um osso do meu lado. Opa, burro. Ó, era aqui, ó. Era puxar aqui e aí finalizar lá dentro, tá? Os dois últimos. Aí esse eu vou fazer aqui, ó, pra finalizar certinho na pontinha. Aí. Aqui eu vou cortar, depois a gente vai escondendo a pontinha, tá? Ó. Primeira alça fixada, agora vamos para a outra. Mesma coisa, né, desse lado. Como a gente terminou ela ali. Então, mesma coisa, né? Tem o marcador de pontos ali, eu começo o ponto na alça, puxo e não finalizo. Eu finalizo ele na peça mesmo. Aqui. E de novo. Agora lá dentro. De novo. Aqui, ó. Puxei. Puxei aqui e finalizo lá. Mesma coisa. Mais um. E aí temos as duas alças já fixadas. Fica seguro, tá? Dessa forma. Só tem que passar nas duas alcinhas ali. Agora que passe só em uma. Aí. Puxa. No último buraquinho. Agora e finalizou. Corta o fio. E olha aqui o quanto de rafia que sobrou. Olha como é que eu fecho ele, ó. Volta dessa agulha grossa, né? Não. Aí não tem como soltar. E olha isso. Olha o quanto de fio que tem aqui. Tem muito fio aqui nesse restinho de novelo. Todas as motos barulhentas resolveram passar agora, tá? Todas. O rafia é muito difícil dele se soltar, tá bom? Mais difícil do que qualquer outro fio. Juro pra ti, se você puxar isso daqui, ó, e apertar, se tu puxar muito, pode ser que rasgue, tá? Porque tá em contato com o outro, né? Um atrito bem forte aqui. E aí isso pode acontecer. Agora é só esconder o fio. E olha aqui, guardar esses marcadores de ponto. E a gente acabou a peça, né? Aí assim, ó, pontinhas de fio, você já faz aquele rolezinho que você já sabe fazer, que você faz aí. Ficou linda demais, tá? Ó, uma bolsa bem verão. Dá pra colocar bastante coisa aqui dentro, tá? Porque cabe bastante material aqui. E fez uma bolsa grande, né?
e aí você tá vendo ela na divulgação, aí se talvez você não viu, já já você vai ver, porque a Linhas Correntes reformulou o fio, então na divulgação tá aparecendo essa bolsa maravilhosa e você tá aprendendo a fazer ela. Isso é muito massa. Então, se você gostou, se não gostou também, deixa um like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário ali, pode ser uma receita de um bolo, pode ser uma leitura de tarô, sei lá. O que você quiser, você deixa nos comentários aí que ajuda bastante no engajamento, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo, ajuda muito também. Certo? Obrigado pela presença. Olha que linda que ficou. Faz a sua aí, me mostra depois, marca a gente nos stories pra gente compartilhar. E até a próxima aula, tá bom? Tchau!